ferramenta de validação do DP Auto-Rig System, uma validação de check-in, que é quando a gente tem o Initial Changing Group que ele esteja bloqueado, tá? Então a ferramenta é essa daqui, ó, Unlock Initial Changing Group. A gente simplesmente verifica se no seu arquivo de modelagem não tiver nenhum problema, ele vai aparecer que está tudo ok, fica verdinho aqui. Então, o que eu vou apresentar para vocês esse problema, porque esse problema às vezes é um pouco raro de acontecer, mas teve um tempo atrás que isso aqui era muito comum. Eu não sei o que aconteceu, alguma engine de render, provavelmente, bloqueava o Initial Shading Group e aí ele ficava sem conseguir construir o shading dos nossos objetos. Então, eu vou mostrar, por exemplo, tecnicamente o que está acontecendo para ele limpar. Pode ficar um pouco chato isso para vocês que não conhecem um pouco de programação, ou então acaba aprendendo um pouco o que está acontecendo. Foi difícil de descobrir que era o problema, por isso que eu quero apresentar aqui para dar uma visão geral para vocês do que pode ser, tá? Quando você recebe um arquivo de modelagem, ele está lá o seu modelo. Vamos criar aqui uma esfera. Bom, tá tudo certo. A esfera está criada, criou direitinho. Se isso acontece com o seu Maya, quer dizer que ele está tudo normal. Verificou, está tudo normal. O que o Shading Group travado pode acontecer? Ele não conseguir associar um shader, que é essa visualização de cores, na viewport do seu modelo. Aí você viria aqui, criaria um cubo e o cubo não apareceria na sua viewport. Eu vou deletar esse cubo para a gente ver como que é o problema. Se você for analisar, existe no Maya um node de Shading Group, Initial Shading Group. Deixa eu ver se eu acho ele aqui só para ilustrar, tá? Então, por exemplo, se a gente vê aqui no próprio Maya, deixa eu ver se ele lista aqui o Initial Shading Group. Se não é mais fácil pegar ele por aqui, tá vendo? A gente vai no Node Editor. A gente pode pegar aqui Initial Shading Group. Tá? Esse é o nome do nosso Node. Eu vou dar uma entrada e saída nele aqui, ó. Esse Node de Initial Shading Group, ele é responsável de fazer o shading dos nossos objetos. Então, se ele estiver travado, ele não vai conseguir criar a conexão dele em outros nodes, aí dá problema. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa, nesse caso, se a gente for fazer o teste aqui de como que ele se trava, a gente tem que usar uma linha de comando, não é muito difícil. Mas eu vou jogar ela aqui para a gente ver. Olha, no Commands, tá? Então, no Commands a gente tem uma linha de comando assim, ó, que é o lock node. E esse lock node, a gente pode passar qual objeto a gente quer que ele seja locado ou não. A gente passa lock igual a true. E também tem um outro atributo que a gente faz, que é o lock unpublished, se não me engano. Lock unpublished. Esse também a gente quer travar. Então, se a gente travar esses dois nodes aqui, ó, esses dois atributos dele, ele vai travar o node, tá vendo? Não vai deixar ele criar um cubo com shading, por exemplo. A gente cria o cubo é criado, cria-se para a gente um polycube com todas as características, mas ele tem um problema aqui, ó, não conseguiu conectar o Initial Shading Groups, aonde? No cubo lá, como membro desse set, tá? Então, esse aqui é o problema que pode acontecer. Quando que aparece esse problema? Se você abrir um arquivo que já venha o modelo e o Initial Shading Group venha travado. Então, o que se faz? Você teria que ir no seu arquivo, vir aqui colocar false aqui, ó, e false aqui também, e rodar essa linha de comando, ele destravaria. E é isso que essa ferramenta faz. A gente verificar aqui agora, ó, ele vai falar, opa, está travado. Sim, nosso Initial Shading Group estava travado. Nesse caso, ao invés de a gente rodar essa linha de comando e ter que lembrar desses comandos toda vez que a gente for usar o Maya, a gente precisa só clicar aqui. Porque o problema é, se você abre o arquivo com o Initial Shading Group travado, você salvar um outro arquivo, vai todo mundo ter o Initial Shading Group travado, e isso começa a repercutir um monte de arquivos na sua pipeline, e isso vai passar de estúdio para estúdio, vai chegar muita gente com esse problema, que é o que aconteceu. Não tem muito atualmente, mas também a gente já limpa toda vez que chega para a gente no rigging com esse botãozinho de fix. Ele vai rodar essa linha de comando, e aí depois que ele rodar essa linha de comando, vou criar o cubo aqui de novo, ó, a gente consegue criar o cubo
e ele está destravado, igual a gente esperaria que tivesse, tá? Então é isso que a ferramenta faz e ela é muito útil para agilizar esse processo e ajudar a gente a limpar a nossa cena quando ela vem com algum probleminha desse tipo, tá bom? Obrigado, valeu!